Olá, olá, boa tarde a todos. Quinta-feira, 2 de abril, meio-dia em ponto. Sabe com quem nós vamos conversar hoje? Natália Arcuri, uma grande jornalista e se tornou uma brasileira, uma profissional muito maior assim que criou o Me Poupe, que é o maior portal de economia do mundo. E eu respeito demais a Nath e fiquei muito feliz com o convite dela para a gente conversar um pouquinho sobre as consequências econômicas de todas essas mudanças. Nós faremos uma live rápida, serão só 20 minutos, então se você quiser chamar alguém, chame por favor, mas depois volta para cá, com certeza nós falaremos sobre assuntos que vão te ajudar demais. Ó, ela já está aqui, vamos começar. Alô, alô? Aguardando a Nath para ela dividir tela aqui comigo. E tenho certeza que esses 20 minutos serão incríveis e muito oportunos para você. Oiê! Olá, tudo bem, dona Isabela? Como vai a senhora? Tudo bem, dona Natália? E a senhora? Eu vou bem, trabalhando bastante. Deixa eu arrumar minha cara aqui, que eu não tive nem tempo de maquiagem. Tá toda bonita, gente. Eu tô toda coisada. Arruma. Você precisa me ensinar depois Pronto. como é que eu faço essa maquiagem digital. Como é que o quê? Você faz essa maquiagem digital. Ah, é só botar, clica, tem uma carinha aí aparecendo do seu lado direito, uma carinha redonda sorrindo, você clica e aí você escolhe. Entendi. Tá bom? Nath, olha só. O Luan já disse aqui, a Rainha das Finanças terá 20 minutos para a gente conversar, então eu quero que esse papo seja assim, daqueles. Nath, como é que você está primeiro de tudo? Olha, hoje é um dia muito bom pra gente conversar, sabe, Isa? Porque eu tava super centrada e serena. Até falei pro meu marido essa segunda-feira, falei, nossa, acho que eu sou uma pessoa muito adaptável, porque eu não estou surtando. Eu vejo as pessoas surtarem porque estão dentro de casa, mas eu estou ótima. Isso foi tipo meio-dia da segunda. Quando foi? Depois de uma semana, né? Uma semana e pouquinho, né? De isolamento, quando foi na terça-feira. E hoje, assim, eu já falei para ele, falei, olha, eu estou muito irritada, eu quero sair na rua abraçando as pessoas. Eu tô sentindo falta, tipo, de ter contato com as pessoas. Hoje eu passei na frente da padaria, falei, eu preciso, porque a gente dá uma volta com o cachorro, a gente lava todas as patas do cachorro antes de entrar em casa, tá? E a única coisa que a gente faz durante o dia é sair para passear com o cachorro. Então eu tô neste momento sentindo assim, o que tem me segurado é o trabalho, porque eu tô trabalhando muito. A gente tem criado soluções para pequenos empreendedores, ajudando cada vez mais autônomos, freelancers, informais. A gente está criando uma plataforma aqui do zero, então assim tem muito trabalho para fazer. E é o que tem me segurado mais centrada, é o trabalho. Acredite Sim. você. Sim, eu também. Eu criei essa estratégia, né, vamos dizer assim, todo dia uma ou até duas lives para compartilhar conhecimento que, se eu tenho dúvida, a turma também tem. Então, se eu tenho o privilégio de conversar com você e com outros especialistas, já está na nossa veia, né, de compartilhar tudo aquilo que a gente aprende. Ô, Nath, algumas pessoas, sim, estão sofrendo nesse período, outras aprendendo. É bom você falar que você também ficou ansiosa e nervosa, senão dá a impressão que nós, né, somos inabaláveis, e não somos. Eu também passei por vários Não. altos e baixos, momentos em que eu entrei em pânico, e aí o trabalho foi quando eu decidi criar, então, esse movimento de todo dia compartilhar uma informação para a preservação da saúde mental. E quando a gente tem problemas financeiros, o estresse aumenta e a saúde mental fica desequilibrada, certo? Sim, certíssimo. Então, pois não. Não, certíssimo, é isso mesmo. E aí eu queria ver com você o seguinte, com todas essas notícias, libera salário, não libera salário, mantém funcionários, não mantém funcionários, reduz jornada, não reduz jornada. Vamos primeiro começar com a repercussão dessas notícias que estão a cada momento mudando, para depois a gente falar sobre a turma que não tem dinheiro para pagar o aluguel. Vamos falar? Vamos começar primeiro sobre Vamos, essas notícias maiores? vamos lá. A gente tem visto uma desinformação muito grande. A desinformação, ela pode ter dois motivos principais.
Uma por fake news que ficam rodando por aí. A gente sabe que nesses momentos de pânico, de angústia, infelizmente é o terreno mais fértil para as fake news se proliferarem. Então tem esse motivo, um dos motivos da desinformação. O outro é muita informação ao mesmo tempo, é muita partes, né, ou fragmentos de informações. Então a gente tem feito palestras ao vivo, eu tenho feito palestras ao vivo no canal do YouTube, no Me Poupe, e todo dia é uma informação nova. Eu me lembro quando teve aquele anúncio, né, de que ia ser sancionada uma lei que permitia que os empregadores dispensassem os seus funcionários e pagassem só os benefícios. E aí a gente falou sobre isso num dia à noite e no dia seguinte de manhã aquilo já não existia. Ontem à noite foi sancionada a lei que libera os R$ 600, mas que já tem algumas mudanças na lei inicial e que eu não estou nem por dentro nesse momento para te falar, nem sou apta a dizer, porque é justamente o tema da palestra ao vivo que a gente vai fazer hoje, 6h30 da tarde, Me Poupe, é concentrar todas as informações da melhor maneira possível. Então, assim, a gente, claro, sempre se coloca na posição de quem está ouvindo tudo isso e fala, tá, o que eu gostaria de saber nesse momento? O que é o mais importante para mim? Então, o que a gente tem feito é consolidar e ir atrás da informação direto da fonte, que para a gente, né, que é jornalista, a gente tem já esse traquejo, né, eu sei que os portais de notícias estão falando isso, mas aqui do nosso lado Me Poupe, o que a gente tem feito é ir direto na fonte. Então eu vou falar com o Banco Central, eu vou falar com a Febraban, eu vou falar com o Tesouro Nacional, eu vou falar com o BNDES. Então a gente está buscando as notícias, as informações diretamente na fonte. Perfeito. Então, Nath, não vamos falar sobre aquilo que está fora do nosso controle. Vamos falar, então, aquilo que está no nosso controle. Sim. Com certeza. Eu tenho conversado com muitas manicures, até por conta do Minha Tox, e outros prestadores de serviço. Né? Tem muitas pessoas que não estão conseguindo oferecer pacotes, né, para o futuro, porque quando tudo isso acabar, o que a gente mais vai querer é voltar a circular por todos os lugares que nós circulávamos. Tem pessoas que nem isso conseguem, né? Porque trabalham com um produto muito perecível. Então, qual é a recomendação da Natália para quem não tem renda, né? Não está tendo renda nesse momento e não tinha também uma reserva? O que você está percebendo desse pessoal? O que você está sugerindo? Sim. Acho que esse é um momento de alerta para todo mundo, né, Isa? É um alerta que, assim, não é para soar como uma angústia, mas é mais para a gente olhar para a origem do problema. E só quando a gente olha para a origem do problema é que a gente começa a criar uma solução. Então, vamos pensar em quem é um prestador de serviço, vamos pensar como que você costumava vender o seu serviço anteriormente. Eu era prestadora de serviço no estabelecimento, ou seja, eu era contratada ou semi-contratada. Vamos pegar o exemplo das manicures, tá? Que eu acho super bacana. Então, eu dependia de um salão, que as clientes iam até esse salão, e aí eu ficava lá esperando as clientes. Eu tinha minha carteira de clientes que eu atendia, que eram aquelas minhas clientes fiéis, mas que nem essas estão permitindo que eu vá até a casa delas hoje. Porque, enfim, é de se entender que se a gente está num isolamento, eu não posso entrar em contato com outras pessoas também. Então, a gente já começa a partir do primeiro risco de um empreendedor. E quando o seu trabalho depende exclusivamente de você, você tem que se entender como um empreendedor. E a primeira coisa que um empreendedor precisa fazer é pensar nos riscos daquele trabalho, que é algo que, assim, o nosso cérebro não gosta de fazer. A gente não gosta de pensar nos riscos. Então, vou primeiro começar lá atrás, tá? Então, se eu dependo de um salão para me conseguir clientes, qual é o meu risco maior? É a dependência que eu tenho. Então, o que eu posso fazer para não depender de um único empregador, vamos dizer assim, né? Ou de uma única fonte de renda? Porque basicamente é isso, você tem aquela única fonte de renda e você não está criando outras alternativas. Agora, vamos transportar isso para o mundo digital, que é onde está a única solução neste momento. Continuar pensando como a gente pensava antes
não vai funcionar, porque as pessoas estão isoladas. Então, a gente tem que parar de pensar no problema e começar a pensar na solução. Então, vamos colocar assim, o que eu gostaria de ter nesse momento, tá? Meu problema atual, não tenho dinheiro nem para viver o dia seguinte. Qual é a situação ideal? O que eu gostaria de colocar no lugar dessa situação que eu estou vivendo hoje? Bom, no lugar da situação que eu estou vivendo hoje, eu gostaria de colocar uma fonte de renda. Beleza, então eu começo a pensar muito mais, fonte de renda. Onde estão as possíveis fontes de renda neste momento? E eu já digo para vocês, estão todas nos veículos digitais. Como que eu posso fazer o que eu fazia antes, porém agora através do mundo digital, se eu sou uma manicure? Vamos pensar, eu vou conseguir fazer as unhas das pessoas neste momento? Provavelmente não, a não ser que você fique no portão da sua casa, ela para fora, talvez seja uma solução. Mas o que a minha expertise, que é ser manicure, me permite fazer digitalmente? Será que eu consigo dar aulas para que as minhas clientes antigas, a minha manicure pelo menos tem meu WhatsApp. Será que eu não consigo mandar um zap e falar para elas, eu fiz aqui uns vídeos ensinando a pintar em casa, ensinando como não ferrar suas unhas. Porque assim, o que eu mais conheço é a amiga minha que vai tentar fazer a unha em casa e encrava a unha. E a pessoa encrava a unha e vai ter que ir para o hospital e aí vai pegar coronavírus no hospital. Não. Então, se a manicure começar a se colocar no papel da cliente dela, a chance dela conseguir entender uma outra maneira dela fazer o que ela fazia, porém de um jeito completamente inovador e diferente, é muito maior. Então, é parar de pensar no problema, não consigo chegar nas minhas clientes e começar a pensar na solução. Cara, se eu sou manicure e as minhas clientes precisam fazer as unhas, você sabe como eu sou vaidosa com as minhas unhas. Tá sem esmalte, isso aqui nunca vi na minha vida. Então... mas, assim, eu não recebi nada. Eu não recebi nenhum vídeo, eu não recebi nada. E você pode cobrar por isso. Eu tô fazendo esses vídeos aqui, se você puder me ajudar, R$2 por semana, R$3 por semana, cara, melhor do que nada. E se você começa a usar as suas redes sociais para divulgar esse serviço, cria uma lista de WhatsApp, cria uma lista de Telegram, onde você dispara aqueles conhecimentos. Você vai começar com 3, depois vai ter 5, depois você vai ter 10, depois vai ter 1.000 pessoas que vão precisar daquele serviço, porque essas coisas se espalham. A grande vantagem das mídias sociais é que o poder de escala é gigantesco. Você não fica presa dentro de um ambiente onde você consegue atingir e atender só uma pessoa por vez. Você consegue atingir milhares de pessoas por vez. Isso. Arrasou, Nath. Que dica. Atenção, manicures. Você sabe que tudo que a gente está falando eu vou deixar um resuminho aqui no Instagram, depois eu jogo tudo lá no YouTube, tá? Isabela Camargo Legal. Real. Ô, Nath, você falou sobre o digital, essa é uma informação incrível. E aqui vieram várias perguntas sobre negociação. Porque nós já passamos a fase da raiva, da negação, e agora entra a fase da negociação. Aqui uma pessoa pergunta assim, olha, como negociar a mensalidade das escolas? E eu já complemento, como negociar os aluguéis? Que argumento que eu uso além do óbvio, né? O que você sugere? Toda negociação, Isa, eu vou ter que dar um passo atrás de novo, para as pessoas poderem replicar isso em qualquer elemento da vida, tá? Toda negociação começa quando eu entendo o outro lado. Não existe negociação em que todos os lados não saiam ganhando. Não existe negociação em que só você tenha vantagem. Não existe negociação quando o outro lado não ganha nada com aquilo. Então, a primeira coisa para você negociar é você entender qual é a situação financeira do outro lado. Porque de que adianta você se esforçar para... de repente, baixar o valor da escola, ou não pagar, ou tentar usar a mensalidade da escola, se do outro lado tem um empreendedor, que é o dono da escola, que está tão fodido quanto você. Então, assim, não necessariamente você vai conseguir. Então, a primeira coisa é, saiba em que momento o outro lado está vivendo. Descobrir em que momento o outro lado está vivendo. Então, por exemplo, para escolas, será que você não consegue reduzir o quanto você está pagando para a escola agora? 10%, 20%, qualquer coisa já ajuda. E pegar esses 20% e diluir em parcelas depois. Então, não é só chegar para a escola e falar, eu não posso pagar esse mês.
vai falar problema seu, porque eu preciso receber esse mês. Então, cria uma solução que vá de encontro ao que a outra parte possa te oferecer também de volta. Então, isso aqui em relação a escolas. Em relação a aluguéis, exatamente a mesma coisa. Pô, quem está recebendo esse aluguel? Será que o aluguel é a única fonte de renda que aquela pessoa tem? Porque se for, dificilmente você vai conseguir negociar aquela parcela. E se você não estiver pagando, você vai ferrar muito aquela outra pessoa também. Agora, financiamento imobiliário. Tem um financiamento, cara, pausa esse financiamento agora. Quase todos os bancos estão dando essa possibilidade de você pausar o financiamento. Falei sobre isso na palestra ao vivo de ontem, no YouTube, como fazer isso, quem está fazendo isso, quais são as dificuldades encontradas, onde que você denuncia se você não estiver conseguindo fazer isso. Tem pessoas que disseram que o financiamento da Caixa está levando em média 5 dias entre o pedido e a efetivação da pausa. Mas peça isso agora, não espera fazer isso depois. Perfeito. Nath, a gente tem ainda 5 minutos. Eu tenho aqui um monte de pergunta, mas eu vou tentar ser bem objetiva. Você deu uma alternativa maravilhosa para as manicures, por exemplo. Mas eu ainda vou mais fundo, porque eu já passei por muitas dificuldades. Todo mundo está passando por alguma. De alguma maneira ou de outra, todos estamos. Todos fomos impactados. Mas a fome não espera, Nath. Para quem não tem como criar um recurso digital neste momento, para quem já tentou oferecer 30% ou 40% de pagamento de alguma conta nessa negociação, pedir dinheiro emprestado para alguém da família ou para um banco, isso é uma saída? A palestra de ontem foi exatamente sobre isso, Isa. Quem, como pode e quanto pode pegar e emprestar as linhas de crédito. Então, assim, sim, o crédito serve em 3 situações, resumindo a palestra de ontem, mas, por favor, vão lá depois, porque tem, inclusive, exemplos de comparação de taxas dos bancos, tá? Você só pode pedir dinheiro emprestado em 3 situações. Para sobreviver, para economizar ou para ganhar dinheiro. E a gente está vivendo justamente esse primeiro momento, essa primeira situação. É sobrevivência. Agora, o que não pode faltar é a consciência de que essa conta vai chegar. Você vai pedir dinheiro emprestado agora, como é que você vai pagar esse empréstimo? E está existindo uma grande dificuldade em encontrar o crédito, porque os bancos estão correndo um risco enorme nesse momento. Porque sabe que a pessoa provavelmente não vai conseguir pagar isso no curto prazo. Então, o que algumas instituições financeiras estão fazendo tá, eu te empresto dinheiro e você começa a pagar daqui a 60 dias. Então, tem algumas instituições que estão oferecendo essa carência no empréstimo. A palestra de ontem lá no YouTube do Me Poupe, youtube.com/Me Poupe na web, foi só sobre isso, com vários exemplos reais de quanto está custando e que conta você tem que fazer para saber quanto dinheiro você precisa pegar emprestado. Perfeito. Ótima dica. Para a gente encerrar, Nath, na sua opinião, por tudo que você está vendo, tá? Em outros países, experiências bem-sucedidas ou não, o lockdown, que é agora o que todo mundo tá se perguntando. Você sabe que eu vou até fazer uma live aqui com o governador do Paraná, porque eu estou aqui no meio rural. E o plantio não espera, a produção não espera, e se alguém não produzir, depois ninguém come. Então, na sua opinião, o que vai impactar menos a economia? Ai, que pergunta. Mas como fazer, tá? Fica à vontade para responder. Lockdown vertical, em que só o grupo de risco fica em casa, ou o lockdown horizontal, em que todo mundo para tudo por uma semana, 15 dias, porque a gente viu que lá na Itália a opção do lockdown horizontal demorou mais e as consequências foram muito ruins. O que você, Natália Arcuri, por toda a sua experiência, acredita que vai ser melhor para a economia? Isa, eu acredito que, por pior que as coisas sejam, a economia ela se recupera. Quais vão ser os impactos na saúde das pessoas que vão sofrer os impactos da economia? Isso é muito difícil de prever. Então, os impactos secundários são totalmente difíceis de prever. No curto prazo, o que a gente tem de exemplo de outros países é que pariam muito para fazer o tal do isolamento completo, estão sofrendo muito. E a Itália é um deles.
não fez e está sofrendo. Então, eu acho que é tão difícil responder essa pergunta, Isa. Acho que a gente está vivendo um momento em que foi colocado um holofote sobre as nossas fragilidades, sabe? Eu acho que é isso que está deixando a gente tão angustiado no fim das contas. Porque a gente está sentindo o impacto que não é do coronavírus. As sociais que a gente tem, ela não aí o tempo inteiro. Você é repórter, você viveu isso na pele. Eu fui repórter muito tempo, também vivi isso na pele. São 30 mil pessoas assassinadas por ano, são, sei lá, 10 mil pessoas que morrem de acidentes de trânsito, são 5 mil mulheres assassinadas por ano, 1.000 delas só por feminicídio, é gente que passa fome, é gente que não consegue escola. Então, assim, de verdade, eu gostaria que esse virasse uma análise mais profunda das nossas mazelas sociais, sabe? Eu acho que essa discussão ela só é importante no momento em que a gente descobrir que, seja lá qual atitude a gente tomar agora, que seja o lockdown completo, que seja um tal, que seja o vertical, ele vai trazer consequências terríveis de acordo com as escolhas terríveis que nós tivemos feito até aqui. Entende? A gente só está vivendo as consequências de péssimas escolhas políticas, econômicas, sociais que fizemos até aqui. O Brasil é imediatista, nossas políticas são imediatistas, não se pensa no longo prazo, a nossa educação é uma bosta, é um lixo, as pessoas saem da escola sem saber ler e escrever, sem saber interpretar um texto, fazer conta. Minha maior dificuldade no Me Poupe é explicar para as pessoas o que são juros compostos, sendo que isso deveria ter sido ensinado na escola, isso é uma obrigação do governo. A gente tem que discutir qual é a obrigação do governo no meio de tudo isso. A gente tem que parar de responsabilizar as pessoas, parar de responsabilizar as empresas, parar de responsabilizar quem vai morrer. A gente tem que responsabilizar quem é o responsável. E o responsável é o governo, que não fez o seu trabalho de 20 anos para cá. Natália Arcuri, 22 minutos do seu tempo, que privilégio. Então, eu tenho certeza que ajudou aqui muita gente. A gente ficaria aqui num papo por horas, com certeza, para falar sobre outros assuntos também. Mas você me disse aqui uma coisa, né? A economia se recupera. Está todo mundo vivendo um momento de grande adaptação e negociação. Para a gente encerrar, Nath, repassa aqui para nós o convite das suas palestras, se são gratuitas e onde estão. É muito caro, ninguém pode pagar, é difícil de chegar. Ai, não sei nem como é que eu vou falar isso, Isa, meu Deus do céu. youtube.com/Me Poupe na web, de graça. Já temos 6 palestras que estão lá disponíveis no canal, palestras de 1 hora que eu tive convidados incríveis, de médicos a especialistas digitais, a economistas, para explicar que zona é essa que está acontecendo, quais são os impactos gerais na nossa vida, enfim, de graça. E hoje, a palestra de hoje é para fazer esse resumão desses pacotes, Corona Voucher e tudo mais, 6h30 da tarde. Show. Nath, obrigada por nos ajudar a cuidar da nossa saúde financeira e também, consequentemente, da nossa saúde mental. Gratidão absoluta. Obrigada, Isa. Isa, beijo, parabéns pela iniciativa. Fiquei muito feliz com o convite. Muito sua fã, estou acompanhando as lives aqui. E eu acho que nesse momento, acho que quem quer ajudar, de novo, acho que foi colocado uma luz, assim, sabe? E agora é hora das pessoas entenderem quem está do lado do povo mesmo, sabe? Quem quer ajudar de verdade e quem não tem um propósito muito forte, de repente tá meio perdido. Puta, eu tenho que parecer que eu quero ajudar as pessoas. Então, só convido as pessoas a ficarem muito atentas ao desejo genuíno de ajudar, de cada um, e que façam suas escolhas da melhor maneira possível, de quem vão seguir, de que conteúdo vão compartilhar e tudo mais. Beijo, Isa. Obrigada. Beijo, Nath. Até breve. Até, linda. Tchau, tchau. Beijo. Olha só, deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês.
A Nath tinha me dado 20 minutos e esse tempo na agenda dela é super precioso. Eu vou resumir aqui o que nós falamos e também vou deixar no feed aqui do Insta e subo também lá para o YouTube. Mas, de modo geral, a Nath diz o seguinte: a economia vai se recuperar. Por mais que agora a gente esteja vivendo um momento de muita adaptação, muita dificuldade em negociar, para quem já não negociava, precisamos tentar. Muitas perguntas ficaram aqui falando sobre negociação com aluguel, com mensalidade de escola, e ela diz o seguinte: você tem que também se colocar no lado de quem está cobrando, porque também está impactando outras pessoas que este cobrador, né, está suprindo, dando esse suporte. E ficou muito claro que é o seguinte: quanto você pode pagar? 20%? Então oferece 20%. Ah, eu posso 30%, 40%? Oferece isso. Mas recusar agora, ou se não tiver jeito, não vai ser bom para ninguém. Então vamos pensar em pelo menos oferecer uma porcentagem do que seria o valor total. Gente, a fase da negação, a fase da raiva já passou. Agora, na minha opinião, é a fase da negociação. E ela disse que a negociação em todos os níveis. Matrícula de escola, aluguel, financiamento, converse com o banco. Ela ontem deu uma palestra no Me Poupe falando sobre os financiamentos, que o caso agora é parar totalmente, tá? Outra coisa que ela falou que eu achei incrível, inclusive para todo o pessoal que presta serviço, e aí demos foco nas manicures por conta do Unha Talks, é o seguinte: se você não pode ir na casa dos clientes oferecer ou fazer os serviços que você faria se tudo estivesse normal, faça vídeos. E manda, por exemplo, um vídeo para sua cliente que você sabe que é fiel, que vai para onde, para que salão você for, no caso das manicures, e ofereça um vídeo ensinando como fazer as unhas. E aí você vai pedir um valor simbólico, R$2, R$5, mas você vai pedir alguma coisa e ela e eu temos certeza que você vai conseguir, então, oferecer um serviço, receber nem que seja o valor integral da unha, mas você vai movimentar, você vai sair desse estado de desespero, como é que eu faço? E você pode oferecer esse serviço se você já não estiver oferecendo pacotes para quando tudo isso acabar. As dicas da Nath foram incríveis. Repito, deixarei aqui no Instagram e depois subo para o YouTube. Hoje nós ainda temos mais uma live no final do dia com a doutora Nívia Rizzi para a gente falar agora sobre os riscos, sobre os riscos do aumento de burnout entre os profissionais de saúde. Como eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, eu posso então juntar os dados que eu tenho e mais os que os especialistas já dizem que vão acontecer, para a gente também olhar agora não só para o nosso lado, mas para o lado de quem está na linha de frente. Maravilha? Posso contar com vocês? Muito obrigada pela confiança, pelo seu tempo. E a gente se encontra às 6h30 da tarde, ao vivo, com muita informação para preservar a sua saúde mental. Beijo grande. Até mais tarde.